Seja muito bem-vindo ao podcast da Brasfrotas, o podcast que te conecta às melhores soluções de mobilidade. Hoje nós estamos recebendo aqui a Amanda Lima, da Trunf. Isso. Amanda, é um prazer receber você, é um prazer estar aqui com você, é um prazer compartilhar com você as suas ideias e o que você tem que contribuir para a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gleidson. Agradeço a oportunidade da Brasfrotas, né, de me convidar para participar do podcast. Acho que a gente tem bastante assunto para falar hoje. Muito. E estamos aqui, né, disponíveis para conversar, para bater um papo. Para compartilhar, pois né, Amanda? Isso é importante. Bom, hoje o nosso tema é frota própria versus frota locada. Qual que é a melhor opção? Você já pensou nisso? Qual que é a melhor opção? Frota própria ou frota locada? Amanda, a Trunf, ela passou por um processo de... ela tinha frota própria, não sei, há muito tempo, né? Sempre foi frota própria. E ela passou por um processo de frota locada, para frota locada. Eu queria saber um pouco mais sobre você. Me conta um pouquinho da sua história profissional e depois me conta como é que foi essa transição de frota própria para frota locada. Bom, vamos lá, Gleidson. Bom, eu trabalho na Trunf há 15 anos. Trabalhei em outras empresas, né, em bancos. E aí eu migrei para a Trunf, tive uma oportunidade para trabalhar na área de supply chain. Hoje eu sou coordenadora de supply chain na Trunf. Eu comecei assim muito jovem, né? Enfim, eu sou uma pessoa jovem. Comecei muito jovem, como estagiária, tive uma oportunidade assim muito bacana de crescimento, né? Eu fui galgando ali posições na Trunf. Então eu trabalhei em compras, depois como estagiária, depois eu virei analista, tive uma oportunidade para fazer a migração para o departamento de importação dentro da empresa. E aí, logo após a pandemia, a gente fez uma fusão das atividades e hoje eu coordeno a área de supply chain, a parte nacional e internacional e a administração também. Então, assim, eu digo que a Trunf foi a minha grande escola profissional. Eu cresci ali, eu pude, né, galgar o meu espaço e construir o meu espaço, né, e eu digo de carreira na Trunf. Então, sou muito grata a essa oportunidade. E esse desafio, ele te proporciona muitas coisas, né? Dentre eles é você conseguir ter a conexão com os parceiros. E a Brasfrotas foi um desses parceiros. Então, quando você fala, né, putz, você tinha frota própria antes e alocada, eu vivi esse período transicional. Então, eu fui também parte dessa migração. E para mim isso foi muito positivo, porque a gente consegue comparar o antes do que era feito, quais eram os problemas, para o hoje, né, que a gente está num estado de graça, digamos assim. Que bom, é bom ouvir isso. Falando sobre isso, quais eram os desafios que você enfrentava quando você tinha frota própria? Cara, eu acho que o maior desafio é a gestão, né? É a gestão da frota. Por quê? A nossa frota ela não é grande, eu tenho pouco mais de 50 veículos, desses 50 veículos, 2 ainda são próprios, né? Só que a gestão, né, dessa frota era muito difícil, por quê? Foge do core business no negócio. Eu preciso ter colaboradores empenhados no nosso core. Né, para trabalhar em ações de inovação e até de expansão comercial para o nosso negócio. E fazer a gestão da frota de 50 veículos, que seja, é complicado. Você acaba usando uma mão de obra, né, de um colaborador que é muito eficiente para algo que não é o nosso foco, que a gente não tem know-how, que não tem experiência. Então, acho que o grande desafio que a gente enfrenta é a questão de gestão de tempo. Da frota. De tempo também, né? É uma coisa que às vezes não entra na planilha de cálculo, né? Porque você tem o tempo de compra de carro, você tem o tempo de compra de seguro, você tem o tempo de compra de manutenção. Poxa, não sei, uma frota com 50 carros, você deveria ter, sei lá, umas 2 pessoas para cuidar disso? Tinha uma pessoa. Uma pessoa só. A gente
como que funciona, né? Tem um ponto focal que faz o contato, né, com as concessionárias, com a própria questão de manutenção. Sim. E cada colaborador, ele era responsável, digamos, por dimensionar o problema. Entendi. Mas ele não participava da solução. Então, ter um colaborador só cuidando, né, dessa gestão era muito complicado, porque você tinha que atender. Vamos supor, eu tenho um sinistro agora, eu preciso ajudar esse colaborador. Eu tenho que parar todas as minhas outras atividades para ajudar aquele colaborador, que muitas vezes nem sabe para quem ligar, o que fazer, né? Eu tive situações assim que o colaborador capotou o carro, ficou desacordado há muitos anos atrás, né? Graças a Deus ele não sofreu nenhum tipo de problema, né, maior, mas foi trágico, assim, o carro ficou destruído. O que eu faço? Para quem que eu ligo? Tô desesperado. Liga para RH, liga lá para o pessoal de compras que faz a gestão do carro. Quem que eu chamo? Você acaba tendo que desviar o teu foco, né, da tua atividade principal para cuidar de um problema que, né, a gente pode ter outras soluções com a ajuda, né, de uma terceirização. Com empresa especializada, né, Amanda? Cada um dentro do seu nicho, né? Exatamente. Muito legal. E na sua visão, quais são os maiores custos ocultos da frota própria? Olha, eu acho que tem a questão, né, que você até abordou, a gente tem todo esse tempo de gestão, né? Eu tenho um colaborador que vai gastar o tempo dele para cuidar dessas questões de manutenção, até da compra de veículo, de sinistro. A gente está falando de manutenção corretiva, porque é um imprevisto. Acaba ficando mais caro também, né, Amanda? Porque geralmente, me corrija se eu estiver errado, quando o carro parava para fazer manutenção, geralmente era o que o condutor pedia para se fazer. E muitas vezes ele pedia muita perfumaria, muita coisa estética. Sim, não... Na Trunf a gente tem uma política, né? Então, toda a manutenção que era feita na frota própria, ela passava por uma aprovação. E a gente tinha alguns graus para essa aprovação. De fato, era algo relacionado à parte mecânica do carro. Preciso de um laudo para comprovar. Segurança, a gente sempre opta por aprovar qualquer item de segurança. Agora, a perfumaria depende do contexto, né? Então, vamos supor que, sei lá, esse funcionário, esse condutor, ele se acidentou, ele acabou se envolvendo em algum acidente, ele arranhou o carro, né? Isso não é cobrado, ele vai ter um boletim de ocorrência falando o que aconteceu muitas vezes, né? E aí não é cobrado do funcionário, mas se é algo que ele praticou, então é ele responsável por custear esse reparo. Sim. Então a gente tinha até um certo grau de responsabilidade, digamos assim, né? Sim, sim. No que era realizado nas manutenções. Porém, a gente perde imprevisibilidade, né? Hoje, com a terceirização, a gente sabe o que vai estar provisionado dentro de cada manutenção. E eu sei mais ou menos o custo disso. Sim. Né? A gente tem mais segurança, digamos assim, em relação a custo. Né? A previsibilidade do custo é algo... é fundamental. Hoje a terceirização ela abrange todos os custos que você tinha: IPVA, compra de carro, seguro, manutenção, depreciação, imobilização de capital. Eu acho que isso é uma das vantagens. Toda a questão burocrática, nota fiscal, você tem que lançar nota fiscal de manutenção, nota fiscal de carro, compra de seguro. Eu acho que tudo isso são custos ocultos que a gente acaba não levando em consideração porque você usa uma pessoa que já está lá, né? Exato. E ela não foca no que ela poderia focar ou ser mais estratégico, como você comentou. É isso? Eu acho que é bem isso, né, que você falou. A gente tem essa questão dos custos ocultos, e como ela não entra nesse cálculo, né, do próprio condutor, é muito simples você falar, putz, tem um carro lá da frota, eu uso, tem uma pessoa que vai gerenciar, ela rapidinho ela consegue, digamos que marcar manutenção ou falar com algum ponto ali do seguro, enfim.
Só que ele não contabiliza que eu estou perdendo, né, a minha hora de trabalho com algo que não é o meu know-how, não é o core da empresa, né? Sim. Então, sim, acho que esse custo oculto ele impacta diretamente até no resultado que a gente tem para a empresa. Sim. É isso que a terceirização ela proporciona para a gente. Usar a nossa energia de trabalho, direcioná-la para os objetivos da empresa. Nós vendemos máquinas, a gente quer, de fato, expandir a parte comercial, a gente quer trazer inovação, a gente quer aplicar, né, a nossa força de trabalho em resultado para a empresa. Sim. Então, acho que é bem por esse caminho que você citou mesmo. Muito legal. E quais foram os critérios que pesaram na decisão para você sair da frota própria e ir para a frota locada? Óbvio, a gestão que você já falou, mas tem uma questão de imobilização de capital. Tem mais alguns outros critérios que pesaram nessa decisão? Eu acho que assim, a imobilização de capital ela é um ponto muito importante, porque aí você acaba investindo, né, em ativos, digamos assim, próprios para o teu negócio. Então, eu consigo investir em marketing para o meu negócio, em inovação para o meu negócio, até em capital humano, né? Isso é muito importante. Agora, para a Trunf, e aí eu digo especialmente ali para mim, que estou na frente da gestão, né? A questão operacional conta muito. Até discuti uns dias atrás com o nosso CFO a importância de termos um parceiro especializado na frota terceirizada, porque poupa muito. Cara, você não tem noção de como é outra vida você ter alguém responsável por cuidar da tua frota, você não se preocupa. Na Brasfrotas eu tenho contato direto com a Dani e ela me apoia muito, ela é muito assim, prestativa e solícita e muito rápida. Eu pergunto uma coisa, às vezes eu não faço nem ideia do que ela já me responde rapidamente, eu não perco tempo tentando caçar a solução, né? E o que foi crucial para a escolha, né, de um parceiro, né, e hoje eu falo da Brasfrotas, é a questão de me servir solução. É muito ruim quando você tem um parceiro que te causa mais problema, né, que te traz mais problema. Então, a possibilidade de você ter uma empresa terceirizada que vai cuidar do teu veículo, né, de forma muito, muito criteriosa, muito responsável, muito personalizada, eu acho que é o fator crucial para a nossa escolha de continuar com uma frota terceirizada. Isso é bom. É uma coisa que, às vezes, quem está terceirizando também, às vezes, não percebe, né? Porque a gente tem algumas bigs que são famosas no mercado e que elas têm uma quantidade elevada de carros. E você entra dentro daquele universo e você acaba se tornando mais um dentro daquele universo e acaba não tendo essa solução personalizada. Eu acho que o gerente de contas dedicado para atender o cliente, ele faz a diferença, né, Amanda? A pessoa que vende, a pessoa que te atende no dia a dia, é a pessoa que vai renovar, está com você há 6, 7 anos, 6 né? 6 anos, exatamente. 6 anos. Acho que você usou o exemplo da Dani, mas eu acho que esse contato com ela, você tem todo os canais de comunicação, se você precisar falar com faturamento, com multas, com atendimento, ok, você tem todos esses canais, mas quando alguma coisa foge do comum, né, do trivial, você aciona ela. Exatamente. Assim, eu já tive uma experiência com outra empresa e o fator crucial para a gente fazer essa transição para a Brasfrotas foi, de fato, o atendimento. Porque ter uma relação, acho que muito transparente, onde existem, né, os limites, cada empresa tem o limite do que pode atender, do que pode fazer para o cliente. E eu digo que a Brasfrotas, ela vai atrás de uma solução, é super customizável, mas foi o fator crucial para a gente fazer essa transição. O atendimento. Quando a gente fala de gestão de serviço, eu acho que vai muito para a percepção de valor do cliente. E quando você consegue ter essa percepção de valor, que ela se torna
tangível, né? Que a gente tangibiliza essa percepção. Sim. Faz muito sentido que a gente prolongue essa parceria e que a gente queira, de alguma forma, que ambas, né, saiam ganhando nessa relação comercial. Sim. Então, acho que para mim, né, e aí eu digo para mim, e aqui me antecipo em nome da Trunf, essa escolha de terceirizar partiu muito da qualidade do serviço. Tá? Esse Excelente. foi o grande diferencial. Tá. Que E é o gente que a Brasfrota se propõe a exato. entregar, né? A gente costuma dizer que o carro é uma commodity. O mesmo carro que vai ser entregue pela Brasfrotas é o mesmo carro que vai ser entregue pela locadora A, B e C. O que vai mudar é o pacote de serviço que a gente coloca junto com esse carro. Exatamente. É isso, né, Amanda? E deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês já fizeram um custo comparativo real, um TCO entre frota própria e frota alocada? No passado nós já fizemos esse comparativo. Assim, honestamente, a gente, claro, enxerga que existem alguns benefícios de você ter a frota própria. A gente fala também em relação à composição de patrimônio. Existe uma questão até de você conseguir crédito no mercado, né? É o teu ativo, Sim. enfim. Em contrapartida, a gente também consegue fazer a provisão de custos, né, com uma frota terceirizada. Então, no fim do dia, é um custo próximo, porém a gente tem um bônus, que é o atendimento, é o serviço. É a gestão. A gestão. Por que eu estou pegando tanto nesse ponto? Porque, de fato, para a empresa, né, onde eu trabalho, esse é o fator crucial para a nossa escolha. Sim. Né? Independente do custo, que não é, né, muito diferente, o plus do atendimento ele tem que entrar nessa equação. Nessa conta, né? Ela tem que entrar na equação. Né? E aí, no fim do dia, vale mais a pena a gente terceirizar. Que bom. Bom saber. É uma coisa que as empresas também não levam em consideração, é óbvio, não é o caso da Trunf, mas é a questão do fluxo de caixa, a questão de caixa. Pensa o seguinte, hoje se você tem você falou que a Trunf tem 50 veículos, 50 para mais, né? Se você colocar um ticket médio de R$100.000 cada veículo, você tem 5 milhões que estão parados. Exatamente. Se você tem uma frota própria e você terceiriza, você transforma isso em dinheiro para reforçar o teu fluxo de caixa e você continua operando com carros mais novos, adesivados, com rastreadores, com toda a tranquilidade que a gestão e o atendimento da locadora te dá, né? E tem mais um ponto também, né? A gente fala de reposição. É muito burocrático quando você vai fazer a compra de um veículo próprio, né? A gente trabalha com processos dentro da empresa, processos muito bem estabelecidos, então a gente segue à risca esses processos e é muito burocrático. Quando a gente tem uma frota terceirizada, se eu aumento, né, o capital humano da empresa, eu preciso também prover para eles as ferramentas de trabalho. E o carro, hoje, o automóvel, ele é a ferramenta de trabalho. Eu trabalho com técnicos de campo. Então, é primordial que eles tenham um veículo funcional. Sim. E que ele seja entregue e reposto, muitas vezes, muito rapidamente. Então, a terceirização te possibilita isso. Né? Se eu tenho algum problema com o veículo, eu vou entrar em contato com vocês e eu vou ter uma solução rápida. Sim. Né? Vamos supor, sei lá, não tenho DPT no carro. Já aconteceu. Vamos usar esse exemplo. Vamos ao exemplo. Já aconteceu. DPT no carro, né? Um dos funcionários acabou se envolvendo num acidente, isso aconteceu. Na época era frota própria, então a gente teve que... Tínhamos um veículo reserva, a gente teve que deslocar esse veículo reserva de uso geral, administrativo, para aquele colaborador. Só que eu tenho, né, na empresa, além dos técnicos de campo, eu tenho
engenheiros, eu tenho os meus colegas do comercial e eles fazem visitas. Sim. E a gente precisa de um carro para eles fazerem essas visitas. O que a gente fazia antes? Entrava nessas bigs, locava um carro e assim, a locação de uma semana de carro é praticamente a metade do valor da locação mensal. Sim. Então, no fim do dia, o custo ficava muito alto, né? Quando você tem a frota própria, você tem esses riscos também. Sim, sem dúvida. Puxa vida, se acontecer algum evento trágico que mais de um carro fique inutilizado, a gente rapidamente vai ter que repor aquilo. Aí é um investimento que eu não tinha previsto. Sim. Eu vou ter que mexer ali no meu caixa. Fora a perda do carro também. Fora a perda do carro, eu vou ter o custo com o sinistro, enfim. Sim. Só que o que mais pega? O atendimento. É um carro que precisa ser reposto rapidamente. Se meu técnico não tem um carro, ele não trabalha. Não fatura. Não fatura. Então você entende o ciclo, o ciclo, né? E como isso vira uma montanha de problemas. Sim, sim. Quando você terceiriza, você tem esse conforto, digamos assim, de saber que vai ter uma reposição rápida. Que mesmo que aconteça qualquer situação, você vai ter um carro que vai Eu tenho respaldo. Sim. Né? Eu tenho estrutura eu vou te entregar esse carro rapidamente e você não vai parar o teu negócio. E a tua operação é a nível Brasil, Amanda? Nível Brasil. Brasil inteiro. Brasil inteiro. Então, assim, a gente fala que talvez 60% esteja concentrado sul e sudeste e o resto espalhado, né, por outras regiões. Inclusive, nós temos carros locados no sul também. Né? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A gente tem muitos clientes, né, no sul do país. E, assim, você entende que é flexível também, né? Sim. Por mais que você tenha um atendimento das bigs, como você citou, as condições que uma terceirizada oferece em relação a custo e atendimento são diferenciais. Sim. Né? São diferenciais. Então, o atendimento personalizado, o custo que a gente consegue criar, né, dentro do nosso contrato de prestação, formas de chegar num custo que seja adequado para a empresa e para vocês. Sim. Com um atendimento personalizado. Que é o importante. Que é o importante. Então, no fim do dia, esse é o valor que é percebido, né, pelo cliente. Isso que importa pra gente. Tangibilizar todos os benefícios dessa terceirização. Exatamente. Poxa, que bacana. Bom ouvir você falar e a experiência que você está tendo pra gente é bem bacana. Como cliente, é muito bom ouvir isso. Como fornecedor, é muito bom ouvir isso. E qual você acha que é os principais receios e resistências que as empresas têm hoje para migrar de frota locada para frota própria? Olha, acho que a maior resistência é esse patrimônio, né? Esse ativo não é meu. Esse sentimento de posse, né? O sentimento de posse, sim. Eu tô pagando por algo que não é meu, né? Só que aí você tem que enxergar o benefício por trás disso. Se você colocar na conta só o bem pelo bem, é claro, você tá pagando por algo que não é teu. Só que o que vem por trás disso, né, que é tudo isso que a gente bateu papo agora em relação à reposição, à gestão, à facilitação, a suporte, a você conseguir investir no teu core business. Sim. Isso conta muito. Outra coisa, né, que eu acho que pode ser um fator de resistência é o atendimento. E aí eu falo por experiência, né? Os condutores, eles têm muitas dúvidas sobre canais de atendimento, o que eles fazem. Putz, tive um sinistro, o que eu faço? Porque na hora que acontece o problema, dá um apagão, parece que ninguém lembra de nada. O que eu faço agora? Socorro. Verdade. Então, assim, acho que tem uma certa resistência, porque hoje o condutor, ele é responsável por cuidar do veículo que ele está usando. Da ferramenta de trabalho. Da ferramenta de trabalho. Então, ele vai fazer o primeiro contato com a terceirizada, né? Sim. Então, acho que... não sei se a palavra certa é a resistência, mas eu acho que a gente pode, de alguma forma,
trazer fazer mais ações educativas para que o condutor ele entenda que o bem, né, que ele está usando é dele, né? É uma ferramenta de trabalho que ele cuida e que ele tem canais para atendê-los, canais eficientes, né? Sim. Então, talvez esse seja, para mim, eu enxergo como os maiores pontos de atenção em relação à resistência, né, das empresas fazerem essa migração. O brasileiro é apaixonado por carro, né, Amanda? Então, ainda tem esse sentimento de posse, de não, o carro é meu, eu vou cuidar, e não enxerga aquilo como um ativo financeiramente. Ele não enxerga o carro da forma financeira, né? Porque se você enxergar da forma financeira, óbvio, a locação de veículos vai fazer muito mais sentido, né? Hoje vocês estão há 6 anos com o modelo de locação, certo? Temos um pouquinho mais, porque a gente acabou trabalhando com outro parceiro. Vocês tiveram um parceiro antes? Tivemos um parceiro antes, e aí, né, pelos motivos que eu já te falei, a gente acabou migrando para Abras Frotas. Sim. Mas faz mais ou menos talvez uns 7, 8 anos. 7, 8 anos. Nossa, faz tempo já, hein? E eu lembro que quando nós chegamos lá, vocês tinham uma parte terceirizada e uma parte própria. E quando vocês tiraram os carros próprios, a gente ajudou vocês a vender os carros também, não sei? Sim, sim. Foi esse suporte. Nós levamos pessoas lá e as pessoas fizeram a negociação direto com vocês e foi tudo tranquilo, foi tudo dentro dos conformes? Sim, acho que esse suporte também que vocês deram pra gente em relação a essa transição conta muito, né? Porque eu tenho um veículo próprio, preciso me livrar dele agora. Como fazer? Porque é aquilo, né? Quando eu tenho poucas pessoas cuidando da gestão de frota própria, acaba em algum momento se tornando um problema, um elefante branco, né? Eu quero fazer a transição. O que eu faço agora com todos esses carros que tem aqui? Eu preciso fazer dinheiro disso. Sim. E vender carro, a gente sabe que não é tão simples, não é tão fácil. Então, esse suporte também na transição foi muito bacana para o nosso negócio, né? Vocês que já têm conhecimento, já têm experiência, trazerem para a gente essa solução é um diferencial. Poxa, que bom, Amanda. Eu fico, mais uma vez, como fornecedor, fico muito feliz de ouvir você falar. E a pergunta que eu faço para você, você recomenda as pessoas que têm frota própria, migrarem para a frota locada? Cara, acho que, né, depois de tudo que a gente falou, com certeza. Sim. Ganho de eficiência operacional. Sim. A gente fala de uma empresa que tem know-how, que tem expertise para fazer o negócio, para me atender. Brasil inteiro, né? Brasil inteiro, nível Brasil, isso é mais importante, né? O atendimento personalizado, eu acho que a customização também do teu contrato, porque assim, eu tenho carros que sofrem desgaste prematuro. Sim. Pelas condições, né? Pela operação, não é da nem, operação. Às vezes não é nem o motorista, é a própria operação que exige que ele tenha um... assim, a gente vai para regiões, né, do Brasil que às vezes não tem estrutura. É uma boa estrutura como a gente tem aqui nas estradas de São Paulo, Castelo Branco, enfim, né? Então, assim, ter esse suporte também, a gente conseguir dimensionar o nosso contrato para que tenha condição. Olha, eu tenho desgaste prematuro, eu sei que eu vou ter custos, né, que fogem um pouco ali do manual do fabricante, do que ele indica que a gente tenha que fazer. E a gente conseguir customizar isso desculpa a palavra, mas é um puta negócio também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu acho que essa facilidade, o atendimento, você ter a reposição do veículo rapidamente para você não travar o teu negócio, são fatores cruciais para que a gente continue, para que eu recomende também a terceirização, né? Quando você não tem pessoas capacitadas, e aí quando eu falo capacitado, é que não tem know-how mesmo em relação à gestão de frota, você terceirizar para alguém que sabe te poupa muito trabalho, te traz um resultado mais alinhado ao que você a tua expectativa e torna a tua empresa muito mais eficiente também. Sim. E sobre a política de frota da Trunf,
Vocês têm uma política de desconto em caso de acidentes, avarias, de alguma coisa nesse sentido ou não? Olha, hoje a gente não tem essa política. Tá. Né? É um plano que eu tenho e já compartilhei com a Dani, né, que me atende, inclusive. Conta com a gente para te ajudar na política da frota também. Ela até me falou, olha, a gente pode te ajudar com isso, a gente tem modelos que a gente pode, né, te mostrar para aplicar aí na Trunf. Então, assim, a nossa missão é criar uma política adequada para o nosso trabalho, porque, como você falou, né, tem a questão de acidente, enfim. Então, é uma missão que a Trunf tem para trazer um pouco mais acho que não, a palavra certa não é profissionalismo, digamos assim. Lisura para o processo? Lisura, talvez. Transparência, acho que é transparência. Porque todas as vezes que você tem um desgaste prematuro, você tem duas situações. A própria operação, que foi o que a gente falou, ou às vezes o motorista usou de uma maneira negligente ou inadequada. Todas as vezes em que há essa cobrança de excedente, vamos dizer assim, de avarias ou de desgaste prematuro, a gente manda isso para vocês com fotos, com laudo, com tudo isso, demonstrando que aquilo foi um desgaste prematuro, inclusive com a informação do que causou aquilo. Você recebe esses documentos quando tem? Eu recebo sim, até troco bastante com a Dani. Estou falando tanto da Dani aqui, porque ela realmente é uma pessoa fundamental, é o meu ponto de contato, né? Então, assim, toda vez, até tive um caso recente, né, da troca de um componente que eu não tinha entendido muito bem por que aconteceu e de quem era o custo. Porque a gente recebeu um orçamento. Só que não foi um custo da Trunf, foi um custo da Brasfrotas, porque entenderam que no momento que foi feita a manutenção, indicada pelo fabricante, um dos componentes não haviam sido trocados, e por uma questão de segurança, né, a própria Brasfrotas resolveu, por bem, trocar aquele componente, esse custo não foi para a Trunf. Eu questionei, da onde que veio? Eu recebi esse orçamento, tenho que aprovar, o que aconteceu? Ela falou, fica tranquila, a gente detectou esse problema e a gente vai arcar com isso. Mas tudo que está fora, né, do previsto, a gente recebe na relação e cabe a nós, vamos aprovar, não vamos aprovar. Por exemplo, eu tive uma situação recente de um veículo que tinha que fazer algumas questões de funilaria. Nesse momento a gente não aprovou. Não faz sentido nesse momento. Mas quando é um item de segurança, a gente sempre preza por isso. Né? Tudo que é item de segurança. E aí vem o laudo, a gente tem um respaldo. Né? E o porquê que a gente está fazendo isso, nós trocamos sim. Mas é tudo confirmado antes. Né? Nada é feito sem nosso aval, sem a nossa aprovação. Muito bom. E sobre multas, Amanda, você tem a Trunf. Tem a política de indicar, de deixar o condutor não indicar? Como é que funciona a política de indicação de multas? A gente tem a recomendação, né? Então, se o condutor ele entende que, eu vou recorrer, ele sabe o que ele tem que fazer para ele recorrer. Quando ele não recorre, a gente não indica o condutor, a gente tem, né, aquele pagamento duplicado da multa. Da NIC, né? Exato. Mas, no geral, todos os nossos condutores eles têm acesso a essa informação. A grande maioria não faz, né? Enfim. Mas temos, sim, essa política. Isso é bem divulgado, né? Porque acho que talvez é um dos pontos que a gente também tem de atenção, né? A questão da gestão de multas. Geralmente são multas de rodízio, a gente tem recorde de multa de rodízio e infelizmente faz parte da nossa operação. Às vezes é melhor que a gente tenha multa de rodízio do que não atenda. Temos, acho que, algumas multas também de velocidade, mas não é nada assim, às vezes é o mínimo, né? Só que eu vejo que quando a gente tinha frota própria, a quantidade de multas era maior. Não sei qual é a correlação, mas era maior. Sim. Tá? Então, sim, nós temos hoje essa questão de gestão de multa também. Bacana.
Bom, você quando você recebe essa fatura, vem tudo discriminado. Placa, multa, condutor, tudo. Nós temos todas as informações necessárias para que a gente identifique quem é o condutor, qual é o veículo, o que aconteceu, né? A gente recebe também a cópia da multa. Então, tudo que a gente paga, existe um detalhamento. Sim. E é primordial. A gente tem que ter uma contraprestação, né, desses valores. Então, é tudo bastante bem documentado. Legal, bacana. Amanda, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal de supply chain que está nessa dúvida de frota própria, frota locada, se quer conhecer um novo fornecedor. Fica à vontade para deixar um recado para as pessoas que estão assistindo a gente. Cara, eu acho que o grande recado que eu tenho para dar é você entender que o teu negócio, ele funciona, né? Quando você tem pessoas engajadas no objetivo da empresa. E tudo que está fora disso, né? E aí, quando eu falo que está fora, que desvia a nossa atenção do core da empresa, e que pode ser tratado por outra empresa que tenha know-how, que tenha expertise, isso deve ser colocado na equação, né? Isso tem que ser muito bem avaliado. E quando a gente encontra um parceiro que vem com soluções, que traz soluções, a gente acaba usando a nossa energia, de fato, para atingir esse objetivo da empresa. Então, acho que a terceirização de frota é algo que, para a nossa operação, ela trouxe muitos benefícios. Então, eu acabo alocando a minha mão de obra, a mão de obra dos meus colaboradores para o nosso core, né? E deixo de me preocupar com um assunto que é da expertise do meu parceiro. Sim. Então, acho que é isso. É você entender se para o seu negócio, focar no teu objetivo conta mais do que você perder o tempo com problemas que você não precisa. Legal, bacana. Olha, se alguém quiser conversar com você sobre isso, tirar mais algumas dúvidas, Amanda, qual que é o seu LinkedIn? Cara, o meu LinkedIn, você pode me procurar como Amanda Lima. Amanda Lima. Amanda Lima. Eu confesso para você que eu não sou muito da tecnologia, tá? Mas Tá pode bom. me procurar como Amanda Lima, coloca o nome da empresa, Trunf, e aí pode entrar em contato comigo. Eu vou ter um prazer de falar sobre a questão da nossa parceria, Sim. da frota terceirizada, de contar um pouco também da nossa experiência. E espero ter contribuído aí, se alguém tiver alguma dúvida em relação a essa transição, né? Deixado mais claro. Muito bom, muito bom. E aí, deu para clarear um pouquinho as ideias? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre frota própria, frota locada, eu alugo, eu vendo, eu compro, pode procurar a Brasfrotas, procura os nossos especialistas, brasfrotas.com.br. Nos siga nas redes sociais, siga a Brasfrota nas redes sociais e até a próxima, pessoal. Um abraço, até mais. Tchau, obrigado, Amanda.